Obra Ícaro Redimido, psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 20. Fisiopatologia da arrogância. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Jesus, em Mateus 23:12. Finalmente, Alberto recuperara a lembrança de sua individualidade, reintegrando-se ao autoconhecimento, embora não detivesse ainda ciência da própria desencarnação, acreditando-se vivo na matéria, em uma clínica de repouso. O risco do estabelecimento de uma grave psicose estava definitivamente afastado e iniciava-se o soerguimento do processo depressivo em que ainda se encontrava. Adentrávamos diferente fase de abordagem no auxílio terapêutico, mediante as necessidades prementes que o seu reequilíbrio exigia. Doravante, deveríamos ajudá-lo a entrar em contato com sua nova realidade, a vencer as frustrações hauridas no exercício da vida, superando em definitivo as marcas deletérias do passado e a inibir os perigosos patamares altanados com que ainda nutria doentiamente o personalismo. Seu psiquismo fixava-se agora nos últimos anos de sua vida na carne, embora seu perispírito continuasse a revelar a aparência física de um jovem. Entretanto, à medida que os dias se passavam, acelerado processo de envelhecimento lhe dominava a forma, fenômeno conhecido em nosso mundo, propiciado pela maior plasticidade das linhas morfossomáticas perispirituais que se apressam a refletir o perfil psíquico predominante no ser. O desvalimento ainda se imiscuía em seu caráter e a insegurança semeava incertezas em seu íntimo, quanto o personalismo, diante de contida empáfia, o projetasse, por instantes, em limiar de perigosas arrogâncias. A revivência dos dias gloriosos o ajudou a restaurar a memória, porém não lhe trouxe equilíbrio ao dinamismo psíquico, que passou a alterar momentos de euforia com períodos de melancolia, caracterizando conhecido quadro da psiquiatria terrena, onde a exaltação do entusiasmo e a apatia oscilam, intercalando-se em rápidas sucessões, atualmente denominado na Terra como transtorno bipolar do humor. Em todos os instantes, porém, insidiosa timidez insistia em mascarar-lhe o caráter de aparente subserviência. Nos momentos de enlevo, apresentava-se como o inventor, gabando-se de seus grandes feitos e se mostrava contrafeito ao perceber que as pessoas não o conheciam, por não saberem quem era Santos Dumont. Nos instantes de contrição, revelando a contrafação da humildade, dizia-se esquecido do povo e que nada adiantara ter feito o que fez, mostrando decepção e denotando que mágoas importantes ainda enodavam sua alma. Comentava que depois que o presidente da República dispensou seus conselhos com respeito aos avanços da aeronáutica no país, sentiu que sua opinião não mais importava e a relevância que a nação dera ao seu nome havia terminado. Paris, apesar de ter erguido 2 monumentos em sua homenagem, também já não o reconhecia mais. Era agora um esquecido. Sua vida não tinha mais a menor importância e já não o ouviam. A carta que enviara ao embaixador brasileiro na Liga das Nações, sugerindo a interdição do avião como arma de guerra, fora completamente ignorada. Caçoavam dele quando dizia que não havia feito o avião para a guerra. O sobrinho desaparecera e sequer os amigos o procuraram. Até o Antônio sumiu, exclamava. E a tudo isso reputava o fato de ter sido roubado
da glória do primeiro voo mais pesado que o ar. Arriscara a vida inutilmente lamentava, pois seu nome havia sido preterido pelos irmãos Wright. Isso não era justo. Considerava profundamente aborrecido e inconformado com suas desditas com o mundo que parecia rejeitá-lo. Não havia mais lugar para ele na vida. Nos momentos de intensos espasmos depressivos, chamava-me em prantos, confessando que tinha desejo de matar-se, pois não valia mais a pena viver. Convocando novamente Adelaide, suscitei-lhe: se não continuarmos nosso exercício terapêutico, em breve assistiremos ao estabelecimento de nova e profunda contração psiquiátrica, semelhante à que o levou ao suicídio, seguida de precoce e completo envelhecimento, perturbando-lhe a saúde e a felicidade no plano espiritual. Adelaide, as doenças do psiquismo humano, como a depressão, apresentam-se no mundo espiritual com muito mais pungência, pois aqui as forças psíquicas desequilibradas não se encontram acomodadas ao abafamento que a carne lhes impõe, nem atenuadas pelo ouvido que normalmente oculta o espírito à realidade de sua indigência. Por isso podemos identificar perfeitamente em Alberto a continuidade da mesma grave depressão que o motivou nos últimos anos da vida na carne e o levou ao autoaniquilamento. As forças remanescentes da autocatálise ainda se reverberam em sua intimidade, minando-lhe a resistência psíquica, momentaneamente melhorada pela revivência das vanglórias de seu pretérito e pela reconquista da autoidentidade. Os valores do orgulho se misturaram então com a identificação das próprias penúrias? Isso mesmo, Adelaide, o restabelecimento da memória, embora salutar e necessário, trouxe também como consequência a conscientização da penúria íntima, assomando suas dores e aprofundando assim suas angústias. Uma chaga de fatuidade se mantém aberta em sua alma e ainda precisa de nosso auxílio. Ulceração alimentada por perigoso orgulho ferido e marcada intolerância às frustrações vividas, sentimentos que lhe mantêm a instabilidade das forças psíquicas. Temos de ajudá-lo a reencontrar o equilíbrio na moderação dessas energias e a cicatrizar as feridas do amor próprio que traz do passado, para que o bem-estar espiritual se incorpore em definitivo no seu panorama mental. Nossa tática de trabalho doravante consiste em despertá-lo para a realidade do mundo após a morte e depois propiciar-lhe a confabulação consigo mesmo, diante dos sucessos e fracassos da experiência carnal, permitindo-lhe a colheita das preciosas lições que a vida lhe ofertou para a conquista da saúde espiritual. Se necessário, empreenderemos novos mergulhos em passado ainda mais remoto, procurando entrever as reais justificativas para as dores que a existência carnal lhe impôs e as verdadeiras motivações das tarefas que cumprira na terra. Como é delicado o processo de reestruturação da alma em desequilíbrio. Ainda temos muito trabalho pela frente, quero crer. Sim, Adelaide, ainda estamos em meio à cirurgia psíquica de nosso amigo. Contamos-lhes os tecidos da alma e vemos agora a necessidade de aprofundar ainda mais as incisões, a fim de fazer drenar os ofensivos fleimões que lhe injuriam a alma, amontoados em regiões mais recônditas. Depois nos competirá ainda costurar as malhas abertas e ajudá-lo na cicatrização das feridas emocionais. Eis delineado nosso roteiro de serviço. Mas não se inquiete, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se hoje possuímos o psiquismo aparentemente em paz e desfrutamos certo equilíbrio interno, devemos isso ao esforço ingerente de amigos espirituais que trabalham constantemente em nosso benefício.
sem que atentemos para o fato. Por isso, empenharmos-nos com afinco no socorro a Alberto ou a quantos vierem necessitar de nossa modesta ajuda, é apenas pagar à vida o que lhe devemos. E ainda, como você sabe, todos estamos propícios a cair em perturbações, quais as que motivam a infelicidade de nosso companheiro, e podemos necessitar, por nossa vez, de iguais cuidados no futuro. Vimos que ele se empenhou em tarefas bastante arrojadas quando na carne e alimentou uma depressão de sérias consequências ao longo de extenso período de vida, depois de viver tamanhas glórias. Podemos compreender nesse caso que tal enfermidade e os desgastes dos constantes riscos a que se expunha na vida são os responsáveis pelos seus sofrimentos atuais? E assim não seria de se admitir que foi a depressão que o levou ao suicídio? Convém estudarmos com mais detalhes a delicada questão, Adelaide. Avancemos um pouco na inquirição dessa intrigante patologia da alma, a depressão, considerada como a causa de muitos padecimentos humanos. Nosso Alberto, de fato, é tido na Terra como alguém que sofreu as consequências de grave e inexplicável depressão nervosa que o teria mesmo levado ao autoextermínio, responsabilizando-se por todo o seu drama. Outros imputaram a doença da degeneração mielínica, que é conhecida como esclerose múltipla, a causa de todos os transtornos. Como vemos, a medicina materialista ainda teme em considerar o homem vítima de indônitas perturbações biológicas que o subjugariam, impondo-lhe imerecidas e injustificáveis dores por mera obra do acaso. A fim de compreendermos a verdadeira etiologia da doença depressiva, situando-a no cortejo das forças endógenas que movem o espírito a aplicar tal conhecimento para entender os enfermiços movimentos emocionais que abalaram a vida de nosso amigo, convém demorar um pouco no estudo da dinâmica das pulsões que fomentam o nosso psiquismo. Confabulamos então longamente, trocando impressões a respeito do intrigante assunto, procurando estabelecer as suas bases. Como sabemos, todo dinamismo que se impera no ser, seja o conjunto das energias que modelam o perispírito ou os impulsos que estruturam e sustentam o mundo orgânico, emana da força mental, potência suprema a serviço do espírito em evolução. Força que é um composto de oscilações energéticas projetadas pelo eu espiritual, qual vórtice de radiações tecidas ao seu redor, configurando-se como um fulcro essencialmente dinâmico, adensando-se no meio em que se projeta, detendo em si todo o poder da criação. Sua máxima pujança não pode ser estimada, cientes de que utilizamos no momento uma ínfima parte de seu inapreciável potencial divino. A própria matéria que nos sustenta, seja do corpo físico ou a do corpo perispiritual, é a expressão diferenciada de adensamento desse poderoso fluxo dinâmico, motor do universo. Tal força magma da vida, sendo uma expressão energética, é regida pelos mesmos princípios que orientam todos os impulsos dinâmicos que movem e sustentam o mundo físico, pois a vontade divina se exprime com leis unitárias que igualam em qualidade todos esses fenômenos, diferenciando-os apenas em níveis quantitativos de manifestação. E toda energia, por propriedade intrínseca de sua natureza, é um composto de oscilações ondulatórias de potencialidades inversas e complementares a que chamamos de fases, atributo indispensável do seu existir. Se em uma onda há predominância de uma fase dita positiva, ela tem caráter expansivo,
irrompendo-se em irradiações. Ao contrário, se a domina a fase oposta à negativa, ela se contrai, gerando trabalho de intenções exatamente opostas ao primeiro movimento. Da harmonia entre esses dois impulsos, em oposição, nasce toda a fenomenologia da criação. Uma galáxia gera matéria em seu cerne por condensação energética, para depois expeli-la por expansão compensatória de seu primeiro movimento. Uma estrela, filha das mesmas leis, repete o mesmo movimento, contraindo-se para fundir matéria, que então se expande, por força de reação, em irradiações luminosas e caloríficas, sustentando mundos. Na intimidade atômica, da mesma forma, a matéria adensa energia até o seu máximo de condensação, para depois irradiá-la como radioatividade, desintegrando-se para morrer. Assim se revelam os fenômenos da criação que, em qualquer de suas expressões, oscilam entre duas potencialidades de intenções opostas e complementares. Aspecto que faz de toda a substância uma unidade dividida em partes opostas, compondo o dualismo universal, facilmente identificado em todo o cosmo. A ciência, em todos os tempos, reconheceu essa dualidade nas manifestações da natureza. Na íntima composição da matéria, ela enxergou na unidade atômica, vendo-a um composto bipolarizado em uma eletrosfera negativa e um núcleo positivo. Na energia, entreviu o movimento ondulado dividido em duas fases distintas e alternantes. O pensamento filosófico, perdido nos tempos milenários do conhecimento chinês, identificava a existência de duas forças em oposição, Yin e Yang, atuando nos seres vivos. O decréscimo de uma, pressupondo o acréscimo de outra, dentro de uma unidade complementar e polarizada. Pensamento esse que consubstanciou a filosofia do taoísmo, do confucionismo e da acupuntura até os tempos modernos. No mundo ocidental, Anaximandro de Mileto identificou que a separação dos contrários, em eterno movimento cíclico, gera tudo o que existe. A fisiologia, assim que nasceu, enxergou também no metabolismo orgânico uma alternância de dois movimentos opostos, o anabolismo e o catabolismo, responsabilizando-se no mundo biológico pelo crescimento e pela degeneração, pela vida e pela morte, respectivamente. A psicologia, em uma fase de visões, divisou também duas pulsões operando na intimidade do inconsciente, as tendências do instinto erótico e as do instinto tanático, o primeiro caracterizando o amor construtivo, o segundo na imposição da destruição e da morte. Seguramente essas forças concebidas por todos eles são o reflexo do dualismo universal a se expressar na existência de qualquer fenômeno, seja físico, energético ou psíquico. Esse dualismo, fruto da unidade bipartida, embala todas as substâncias do universo em um ritmo próprio de crescimentos e destruições. Dois movimentos que se abraçam, sustentando-se e se complementam no divino dinamismo da criação, fazendo de todo fenômeno um ato polarizado em duas fases opostas, a expressar-se como uma dança de impulsos contraditórios. No mundo moral, o bem se alterna com o mal e a alegria com a dor. No reino biológico, a vida com a morte, a saúde com a doença, a vigília com o repouso, o crescimento com a decrepitude, o anabolismo com o catabolismo. No plano físico, o caos com a ordem,
a sombra com a luz, o positivo com o negativo, o dia com a noite. A razão da existência do fracionamento da potência criadora nesse dualismo de oposições é estudada no plano em que vivemos, porém, não é motivo de nossas inquirições no momento, extrapolando os limites desses modestos relatos. Portanto, a força mental, em última análise, não poderia deixar de ser também uma pulsão de igual comportamento. Ela se contrai e se expande em obediência à sua própria essência, impondo seus ritmos a todas as manifestações que se lhe subjugam, ou seja, ao corpo psicossomático e ao corpo físico. Por isso, estes são também unidades pulsáteis, constituídas de fluxos alternantes de expansão e contração, de crescimento e degeneração, dilatando ou contraindo-se. O ser vivo repete assim os mesmos movimentos que embalam todo o universo. O bailado cósmico, caracterizado na mitologia hindu pela dança de Shiva. Na matéria orgânica, assistimos a esses dois movimentos determinando ritmos periódicos e alternantes de construção e destruição. A biomassa nasce, desenvolve-se para depois degenerar e morrer, formando e quebrando-se em seu constante e desassossego metabolismo, feito de fases anabólicas e catabólicas. Por isso, o ser vivo alterna repouso com atividade, crescimento com degeneração, vida com morte, movimentos impostos pela força mental que o dirige. O psicossoma, como veículo essencialmente energético, não poderia deixar de ser o primeiro a responder a essas oscilações impostas pela força mental. E por isso, como vimos, ele se contrai e se expande. Isso faz do corpo perispiritual uma unidade consubstanciada por um equilíbrio de energias opostas de expansão e de contração, de cuja troca de impulsos se origina o seu dinamismo vital. Assim é que o vemos expandir-se após a morte física e contrair-se nos instantes que antecedem a reencarnação. Da mesma forma que vemos o corpo físico crescer após o renascimento, para degenerar e derruir-se na iminência da velhice e do falecimento. Dessa maneira, através da intermediação das energias psicossomáticas, a força mental se manifesta no mundo fenomênico da forma, tecendo para o espírito a sua vestimenta energética e física, embalada pelos seus mesmos ritmos, impondo-lhe o seu funcionamento cíclico de crescimento e decrescimento. Ritmos que criam o reciclar da vida em todas as suas expressões e, se permitem em si mesmo a morte, é para que o arcaico se renove na constante restauração de todos os valores do ser. No mecanismo da evolução, o velho precisa ser destruído para que o novo se construa, promovendo-se o aperfeiçoamento constante do espírito. Por isso, o impulso de renovação está em permanente luta com a tendência de conservação. Sem esse ritmo, a vida não estaria sujeita ao progresso permanente e seu existir não seria possível no substrato da matéria, obstaculizando-se, em definitivo, o evoluir. Em decorrência desse fato é que admitimos a necessidade da destruição no seio de uma criação permanentemente renovada. O espírito em evolução é, portanto, uma unidade oscilante, alimentado por forças bipartidas de contração e de expansão, embalando-o qual onda de fases positivas e negativas, o que lhe caracteriza a caminhada por ciclos. A dinâmica da personalidade, a consciência, o pensamento e a vontade, operando na intimidade do ser, oscila igualmente na permanência entre esses dois polos,
em equilíbrio instável de ciclos complementares e opostos. Viver na alternância entre a positividade e a negatividade é a única possibilidade de existir no plano da instabilidade em que nos projetamos. Tais ritmos se manifestam também no mundo espiritual em que nos situamos, pois as mesmas leis cósmicas que sustentam a vida na matéria entretecem e conduzem igualmente a nossa existência. Por isso, o psiquismo e o perispírito, onde quer que se manifestem, na carne ou fora dela, são embalados pelos mesmos impulsos de retraimento e refazimento, submetidos ao mesmo metabolismo evolutivo cíclico. Para melhor compreender essa dinâmica do espírito e sua reverberação no psiquismo e seus veículos, compararemos o seu movimento ao de um pêndulo que se agita em oscilações constantes entre dois extremos. Em um polo, que chamaremos positivo, domina o crescimento do ser, arregimentado valores em atividades de acréscimos e expansão rumo à divindade. No outro, o negativo, prepondera a quietude ou repouso, recolhendo-se o eu para o seu interior, permitindo-se assim a elaboração e o amadurecimento das conquistas amealhadoras. Na aventura de construção de si mesma, a consciência dilata-se para assenhorear bens, para depois se contrair e amadurecê-los na aparente quietude, em desassossego e recorrente frênito de mutações. Eis a intimidade do funcionamento cíclico do espírito na carreira rumo à perfeição. Assim, segue a vida em ondas de ascensão e descidas periódicas, mas com ganhos constantes na aquisição do progresso, pois as retrações recorrentes nunca são suficientes para fazer deteriorar e perder os valores solidamente arregimentados pelo ser. Fases dinâmicas que se alternam no exercício da vida, como norma do existir nas dimensões atuais em que nos encontramos. Admitimos na atualidade e no plano em que nos manifestamos que a sujeição a esses ciclos é provisória e um dia findar-se-á, quando nos libertarmos das sucessões de nascimentos e mortes, abandonando definitivamente a existência da matéria, ao adquirir a condição de espírito puro. Patamar que, se vislumbrarmos como uma realidade, ainda é motivo de conjecturas e suposições, por se achar bastante distanciado de nossa condição atual de discernimento. Viver entre esses impulsos antagônicos faz parte do processo natural da vida, e respeitar os seus limites é manter-se na saúde e equilíbrio máximos que nos é permitido amealhar. Contudo, no exercício do livre-arbítrio, dado ao ser que atingiu a maioridade, pode ou mesmo ultrapassar, em certos patamares, as zonas da normalidade, estendendo pretensões expansivas para o além de suas naturais barreiras, antecipando a glória a que faz jus. O espírito em evolução anseia viver permanentemente na máxima expressão de seus atributos natos, sem aguardar que o paulatino crescimento e a meritória aquisição de conquistas o projetem na plenitude da potência para a qual foi criado. A busca da felicidade, maior estímulo que justifica o existir e herança genuína do Criador, leva-o também a pretender a todo custo a plenipotência de suas faculdades, como se ultrapassar as contingências naturais do crescimento fosse a única possibilidade para o máximo prazer do eu. Por isso, exceder todas as medidas que nos cerceiam constitui a motivação básica da rebeldia que caracteriza o espírito
nos baixos níveis evolutivos da consciência. Exercer o egoísmo inadequadamente, enaltecer o próprio eu sem barreiras, projetando-se como o maior dos seres da criação, vangloriar-se e ser idolatrado como a máxima realização da divindade, para depois competir com o próprio Criador, submeter os semelhantes aos seus próprios interesses e fazer da existência motivação única para a sua felicidade. Eis a doentia utopia que move o espírito rebelde nos patamares involuídos da vida. O egoísmo, sonho de toda criatura ainda distanciada da realidade da lei divina. Doença básica identificada na raiz de todas as dores e dramas humanos, em todos os tempos, do passado e do presente. Eis por que impor limites ao egoísmo e estabelecer o amor aos semelhantes são os pilares sagrados do ensinamento evangélico. Em nosso plano de estudo, tal inadequada expansão de força mental é denominada hiperegoísmo, ou seja, o exagerado crescimento do ego. No exercício do hiperegoísmo, o ser utiliza atitudes e empreende hábitos que em seu conjunto são chamados de hiperpsiquia, caracterizada por grande determinação exagerada, autoconfiança, exaltada busca de prazeres e destemida presunção, expressando-se a arrogância em toda a sua pujança. Como se pode entrever, o hiperegoísmo é doença que nos acompanha há tempos na jornada da vida, tendo se incorporado com o hábito em nossa personalidade, reflexo herdado da vida animal que nos entreteve por longo período. O exercício pleno do egoísmo ainda nos abasta o eu de falazes alegrias, superar os demais em todos os aspectos, ser maior por mais simples deleite da vaidade, é sabor intensamente almejado por todos os anseios humanos em todos os tempos, mesmo que para isso seja preciso roubar a alegria alheia e semear infortúnios, pois liquidar aqueles que nos obstaculizam, a cobiça sempre justificou os mais bárbaros atos. Por isso, a motivação excitante de todas as maldades empreendidas pelo espírito na jornada dos séculos sempre se baseou nos arroubos do egoísmo e do orgulho. Ao examinar a grave questão e trazendo à baila toda a história da humanidade, vemos que a hiperpsiquia esteve sempre impulsionando todas as aventuras e desventuras humanas, abonando todos os seus ímpetos destrutivos com o único propósito de elevar os seus protagonistas a patamares inadequados e enfermiços de megalomanias. Não fossem os naturais óbices que a sabedoria divina nos impõe, não haveria fronteiras para a arrogância do espírito involuído. Arrogância que continua sendo a motivação básica de nossos interesses doentios, onde quer que nos expressemos, na carne ou fora dela, alimentando-nos o psiquismo hiperegótico, com permanente desejo de projetar-nos acima dos demais. Sentimento que sustenta a competitividade, chaga da sociedade que, qual erva daninha, corrói os valores da bondade, semeando todos os males possíveis. Tal impulso serviu ao ser numa época em que ele, ainda inconsciente, necessitava de luta feroz, chamada seleção natural, para despertar sua razão. Porém, passou a ser contraproducente e indutora de sofrimentos quando ele cresceu,
tornando-se consciente de suas responsabilidades perante os irmãos de jornada. A necessidade de sobrepor a própria personalidade acima dos demais ainda supera a fraternidade genuína e ilustrar o brilho pessoal da vaidade justifica erroneamente todos os males dos sentimentos. Se nos tempos modernos a força bruta paulatinamente vem perdendo sua utilidade, as armas sutis da astúcia permanecem ativas, sempre prontas a solapar os valores alheios, a serviço ainda da mesma exaltação enfermiça do eu. Os males do hiperegotismo não se restringem à imposição de dores ao outro, mas é capaz de trazer graves prejuízos para o seu protagonista, que, acreditando amealhar vantagens em suas vãs vitórias, na verdade colhe prejuízos para si mesmo. Em um primeiro momento, depois de aparvalhar o espírito de estouvada satisfação, a força mental inadequadamente hiperimpulsionada irá embalar as energias perispirituais, dinamizando-as inadequadamente. Instala-se a hipertrofia, caracterizada pela exaltação desmedida de todos os veículos da força mental. Todo o organismo é acelerado por exasperados estímulos que levam à imprópria e exagerada excitação do sistema límbico e dos núcleos encefálicos, com consequente superativação de todos os sistemas orgânicos a eles subordinados. No perispírito, irá determinar hipertonias destoantes a se refletirem em disformias cumulativas no corpo físico, caracterizando os hiperfuncionamentos orgânicos e as hiperformações celulares de toda e qualquer natureza, crescimentos teciduais inadequados, gerando tumores, os mais diversos, insidiosamente se instalam. Exagerados funcionamentos glandulares se apresentam como resposta adequada à inadequada hipertonia perispiritual, doentiamente sustentada e embalada pela arrogância. As patologias hipertróficas, catalogadas na medicina terrena, são realidade inquestionável do corpo físico, refletindo a natureza hipertônica de forças espirituais, doentes de soberbia. Embora a ciência da Terra busque justificá-las em aleatórias adulterações genéticas, não há outra etiologia para o desequilíbrio da carne, mero espelho onde se reflete a alma humana, senão as forças desequilibradas do próprio espírito. Movimentos que, no entanto, além de representarem simples reflexo das incontidas forças perispirituais hipertróficas, são vias de solução e compensação das distomias mentais, uma vez que seus potenciais desequilibrantes são desviados para as vestes superficiais e provisórias do espírito, estampando no corpo físico a mesma errônea intenção que enodoa a alma. Devolve-se ao elógatra em forma de dores seus equívocos de condutas e sentimentos, propiciando-lhe a colheita das sábias lições da vida, a fim de que aprenda a viver no necessário equilíbrio de suas poderosas forças psíquicas. Uma vez, contudo, atingida sua máxima capacidade hipertrófica, as forças espirituais dilatadas iniciarão a inevitável retração compensatória, dilatando-se o pêndulo psíquico para um de seus lados. O movimento compensador e de direção oposta surge como necessidade, imposta pela lei do equilíbrio,
que pede a toda ação uma reação de igual intensidade e sentido oposto. O hiperegoísmo será compensado com o movimento oposto, ou seja, a inevitável e acentuada contração da força mental. A retração psíquica será também exacerbada, carregando consigo todas as energias perispirituais e físicas, situando-as nas antípodas das intenções inicialmente pretendidas pelo ser, posicionando-o no hiperegotismo. A personalidade deixar-se-á embalar pela completa depleção de suas potencialidades. O sabor das errôneas vitórias se torna pesar, configurando o que denominamos hipopsiquia, e que a medicina terrena identifica como a doença depressiva. Todo o organismo se veste do doentio hipodinamismo, respondendo ao mundo celular com a hipotrofia e a degeneração de toda a sua potencialidade. O funcionamento orgânico torna-se deficiente e a perda de massa celular é resposta condizente com o mesmo padrão hipotônico das forças perispirituais. A arrogância perde sua expressão e o ególatra, de sua exaltada posição de valia, precipita-se, embora não o desejasse, na deteriorização dos bens roubados da vida, configurando-se a derrocada da autoestima. O orgulho se humilha na menos-valia e a alegria foge da alma. As angústias que habitam os recessos profundos do indivíduo despertam, convocadas para sua educação, corroendo todos os seus valores errôneos. O desânimo graça terreno, o crescimento desmedido por ação reativa é forjado ao recolhimento e à contração, embalado aquém de seus limites naturais. O ser termina por aviltar todos os patrimônios indevidamente amealhados. Reconheceremos, portanto, que as causas reais e profundas da depressão se encontram nos abusos do poder, na egolatria, na vaidade e na doentia exaltação do ego. Partindo da arrogância e seus exaltados movimentos, compreenderemos facilmente a fisiopatologia em vigência na depressão. A depleção de todos os recursos orgânicos e psíquicos que caracterizam essa patologia é consequência natural dos abusos do amor próprio na aventura da vida. O desvalimento é a colheita obrigatória dos excessos empreendidos, vicejando a menos-valia onde existiu a supervalia. Movimento de igual intensidade e sentido contrário da altissonante expansão anterior. E toda maldade que o ser empreendeu para manter o enfermiço patamar de arrogância, levá-lo-á em igual potencialidade para o polo oposto de suas intenções, forçando a colheita das dores semeadas e a aparente perda dos valores angariados no jogo da vida. A alegria, feita de penúrias colheitas, tornar-se-á tristeza, caracterizando a depressão em suas múltiplas manifestações na espécie humana. Eis, em última análise, a causa dessa enfermidade, doença responsabilizada pela inibição do potencial humano, mas fruto de seus próprios desequilíbrios e imposta a ele por lei de compensação. Não admitimos, na atualidade de nosso conhecimento, outra possibilidade de compreensão para a etiologia de tal doença, justificando a sua existência e necessidade. Aquele que se sente carente de valores pessoais e vive premido por angústias orgulhosa do seu eu, a causa da inaparente contração de sua personalidade, identificada comumente em justaposta existência anterior.
Compreenderemos assim que o egoísmo e o orgulho são de fato as verdadeiras chagas do espírito e os fatores etiológicos da depressão e do suicídio. Não digamos, portanto, que a depressão acomete o homem como se ele fosse mera vítima das angustiosas e inexplicáveis patologias. Uma lei dirige-nos a todos, conferindo alegrias e dores conforme as semeemos no campo de nossas ações psíquicas. A dor pertence sempre à colheita e nunca é por si só a causa primeira de nossos males, pois não somos imolados pelo acaso, mas por nossa própria rebeldia diante das leis divinas. Aquele que já nasce com a personalidade carente de valores pessoais necessários à vida, semeou ações e intenções opostas determinantes de tal condição em existência anterior. Quando, entretanto, o embalo hipertrófico é por demais exaltado, a hipopsiquia reativa se encaminha inevitavelmente para a psicólise, ou seja, para a ativação dos mecanismos autodestrutivos do ser. A exaltada força vital converte-se-á em impulso antivital. O potencial divinizante da vida será negado, embora o ser não o queira. O desejo de morte, de modo intrigante, instala-se no espírito, de forma crescente ou não. De outra maneira, não se poderia explicar a existência de tão antagônico sentimento, passível de se estabelecer em um ser que foi criado sobretudo para a vida. Em desmedida contra-reação, as forças mentais mal conduzidas vão impor-se contra o seu próprio protagonista. E no plano espiritual, quando é sobremaneira intenso, o primeiro movimento que motivou a hiperpsiquia, o desvalimento da personalidade, caminhará para a catatonia, a catalepsia e a apsiquia, ou seja, a completa inibição do metabolismo da consciência, caracterizando no desencarnado a morte ovoidal, fim da malfadada aventura da arrogância humana. Embora a fisiopatologia da arrogância se reverbere naturalmente na continuidade da vida após a morte, exaltando o impulso autodestrutivo, este jamais conduzirá à completa derrocada do ser. A substância da vida, patrimônio do Criador, não pode ser anulada pela criatura. Os embalos da poderosa força mental não podem deter-se jamais, e o espírito não consegue, de fato, destruir-se. Ele soerguerá, mais dia ou menos dia, para prosseguir na aventura do viver, reconduzindo-se ao soergimento de si mesmo, no refazimento evolutivo e na busca de novos equilíbrios que lhe facultem alegrias genuínas. Admitimos apenas, como fato teórico, a possibilidade de sua completa anulação, com o retorno da substância que o compõe ao seio divino, pois a dor, recurso de salvação da lei, será sempre exaltada diante da intenção autocatalítica, impedindo a sua completa realização. Depois que vimos a fisiopatologia da autodestruição, podemos compreender agora que a depressão, a psicólise e a ovoidização são fenômenos desencadeados pelo próprio ser e se baseiam no dinamismo mórbido da arrogância, a supervalorização doentia do eu, que deseja ser mais do que é, ir além de seus limites, crer e projetar-se acima do outro, terminando no oposto de suas errôneas intenções. Toda felicidade roubada do bem-estar alheio, que deprime e menoscaba o próximo a quem deveríamos aprender a exaltar, é-nos devolvida
na mesma medida da desvalorização imposta, sendo a motivação maior para nossa própria desdita, causa primária dos transtornos depressivos. Não há outra etiologia possível na equilibrada lei divina para dores que de outra forma não se justificariam. Mesmo as diversas circunstâncias que forjam o abatimento da alma humana, como as grandes decepções, as perdas afetivas e os insucessos variados, sempre possíveis no jogo da vida, se são capazes de conduzirem-se à grave contração depressiva, estão subordinadas às mesmas leis que ofertam destinos em conformidade com as semeaduras e dores, segundo a necessidade de correção dos abusos. O que atesta que as causas da depressão estão nos desacordos com a lei é o fato de que o deprimido, sem uma aparente causa que o justifique, sente repentinamente como se todas as forças do universo estivessem contrárias a ele, sem entender que, na verdade, ele é que se antepôs a elas num primeiro momento. Depois de semear arrogâncias, as florações da depressão vicejam nos terrenos da alma como ervas daninhas, impondo a obrigatória colheita das mesmas humilhações espargidas nos campos da vida. Eis porque o egoísmo definha e o orgulho retrai na contração reativa das energias que sustentam o ser. Eis porque a mensagem da codificação espírita nos revelou que o egoísmo e o orgulho são os maiores obstáculos ao progresso, e as entidades superiores que nos instruem jamais deixaram de nos alertar quanto aos perigos da soberba. A sagrada doutrina é pródiga de mensagens nesse sentido, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, dentre as quais podemos citar as sábias palavras do Espírito Adolfo, sempre lembradas em nosso plano, alertando-nos de que quando o orgulho chega ao limite, tem-se início da queda. De tempos em tempos, Deus nos envia golpes para nos advertir. Contudo, se ao invés de nos humilharmos, revoltarmos-nos, então, uma vez cheia a medida, ele nos abate completamente. De tanto maior é nossa queda, quanto mais alto tenhamos subido. Várias consequências da arrogância podem ser reconhecidas na psicopatologia humana. A perda da autoestima advém sempre como reação da excessiva valorização de si mesmo. A insegurança e a timidez de doentia autoconfiança. A carência é fruto da ambição desmedida. O pesar da alegria roubada de outrem. Toda angústia é a reverberação de um sentimento de maldade. A coerção vem da rebeldia irrestrita. O martírio da culpa se origina no ato inconsequente. O esgotamento do abuso de forças. E, portanto, o que faz demisso o homem é sua própria soberba. Estejamos certos, não há sofrimentos injustificáveis na lei divina, e ninguém padece melancolias sem antes tê-las semeado nos corações alheios. Eis, delineada em rápidas considerações, a real causa da depressão humana e suas graves consequências. Sofrimento que se impõe por força de lei compensatória e que responsabiliza o próprio espírito como seu protagonista. Essa a razão, enfim, porque o Mestre nos asseverou com clareza que todo aquele que se exaltar será humilhado. Em Lucas 14:11.